Hora do nosso encontro de família, Fernando Nakagawa, chegando com o CNN Money, dando peso para o Hora H na CNN Brasil. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, Thaís. Não temos, então a gente vai... eu ia chamar aqui o Guilherme Rajão, nosso repórter. Hoje a gente ia fazer um formato diferente, Naka, para você fazer comigo aqui a participação dos nossos repórteres para trazer os temas de economia que a gente quer tratar. Como a gente está com um problema aqui de conexão com o Guilherme Rajão, temos o Rajão? Pronto, foi o tempo de eu explicar aqui o que ia acontecer, só para aumentar o suspense. Então, Naka, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Guilherme Rajão juntos. Ele vai nos trazer aqui os dados que foram anunciados hoje pelo IBGE sobre o comportamento da renda do brasileiro no ano passado. Em 2025, atingindo patamares recordes da série histórica. Pronto, Guilherme Rajão no ar conosco. Rajão, bem-vindo, boa noite. Oi, Thaís, boa noite para você, para toda a nossa audiência, para o Naka. Pois é, Thaís, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque justamente esses dados divulgados hoje pelo IBGE tratam sobre essa questão do rendimento médio mensal dos brasileiros com alguma fonte de renda, chegando, portanto, a esses R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica, que foi iniciada lá em 2012. O crescimento foi de cerca de 5,4%, em relação, portanto, ao ano anterior, já descontado da inflação. Mas aí a gente faz algumas análises importantes, porque esse levantamento, ele também mostra que o rendimento domiciliar per capita bateu aí um recorde, chegando a R$ 2.264 por pessoa, impulsionado principalmente por alguns fatores que a gente precisa analisar. A questão do aquecimento do mercado de trabalho, também, é claro, do aumento da renda no trabalho e também ganhos maiores com aplicações financeiras e também com aluguel. Isso é o que é apontado pelo IBGE. Apesar dessa melhora aí da renda que a gente percebe em todas essas faixas da população, o IBGE faz um alerta importante por conta de uma questão que é uma leve alta da desigualdade social no país. Isso porque os brasileiros mais ricos estão, portanto, tendo um crescimento de renda acima da média. Os 10% mais ricos passaram a ganhar, em média, R$ 9.117 por pessoa, enquanto entre os 10 mais pobres, a renda mensal passou a ser de apenas R$ 268 por pessoa. Olha a disparidade entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Outro dado importante é que o número de brasileiros com algum tipo de renda também bateu recorde e chega, portanto, a 143 milhões de pessoas em 2025. Portanto, são alguns dos dados que tratam em especial sobre essa questão do rendimento médio mensal dos brasileiros com alguma fonte de renda, batendo esse recorde de R$ 3.367 em 2025 e que certamente são importantes de se analisar. Thaís, volto com vocês. Rajão, obrigada. Boa noite para você. Naka, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é de como o Brasil ainda está longe de viver uma era de prosperidade, né? A gente traz aqui o recorde do aumento da renda e ainda assim convivemos com uma situação de uma renda média muito baixa e de uma desigualdade também muito alta. Você vai trazer outros destaques sobre essa condição hoje? Sim, Thaís, esses números conhecidos hoje pelo IBGE, eles são capturados mensalmente pela pesquisa PNAD, que bate a porta de centenas, milhares de domicílios no Brasil todo, para entender qual é a situação dessas famílias. E os números, eles nos trazem boas notícias, como é o aumento da renda, sim, é verdade, mas nos lembram da nossa dura realidade. O Brasil é um país pobre e é um país muito desigual. Os números mostram uma ligeira piora no chamado índice de Gini, que mede a desigualdade de uma sociedade, de um grupo. A gente separou os números para entender grandes tendências que aconteceram no ano de 2024, de 25. O índice de Gini, Thaís, é um indicador que vai de 0 a 1. O 0 é a igualdade máxima. Imagina a riqueza de um grupo dividida exatamente de maneira igual entre todas as pessoas. E o 1 é a desigualdade máxima, quando toda a riqueza de um grupo, de uma sociedade, está apenas na mão de uma pessoa. E esse indicador, ele subiu ligeiramente, estava em 0,54
0,54 foi para 0,5011. O Brasil está bem no meio dessa jornada. 0,511, né? 0,511, exatamente, 0,511. O Brasil está no meio dessa jornada, né? A gente não tem a desigualdade máxima, mas não temos a igualdade máxima. Só que o nosso número é muito ruim quando comparado a outros países, porque outros países têm números mais baixos. Quando você vai para a Europa, por exemplo, são números mais próximos de 0,30, por exemplo. É uma sociedade menos desigual. Na próxima tela a gente tem... Peraí. Antes de você mudar, volta só um pouquinho aqui na tela anterior, gente, para dizer o seguinte, né? É uma chaga do Brasil. Sim. É uma chaga do Brasil. Da gente, esse dado desde 2012 até 2025, eu disse na minha abertura hoje aqui no Hora H, desse desafio, né, da gente lidar com esse dilema, para a gente não correr o risco, Naka, de sair das zonas de risco, que nós já tivemos tantas vezes por crises consecutivas e que a população de renda baixa, que é a maioria do nosso país, era a que mais sofria. Mas se a gente ficar estacionado aqui, nós não vamos entrar na zona da prosperidade, né? Que é esse que eu acho que é o grande dilema hoje e que está faltando no debate da política pública, está faltando no debate da agenda de país dos governos brasileiros, tanto assim que a gente está estacionado há mais de uma década nessa posição. Desculpa não resistir. Não, você tem absoluta razão. É ir além do básico. Exato. Acho que esse é o grande desafio da nossa geração no Brasil. Na próxima tela a gente tem a explicação por que o número piorou. E pior, esse número nos lembra da dura realidade da nossa sociedade. Pertinho da Thaís ali, a gente tem a média dos 10% mais pobres da nossa sociedade, que na média, no ano passado, tiveram uma renda de R$ 268 por mês em 2025. Aí a gente tem alguns recortes da nossa pirâmide. Imagina uma pirâmide onde está toda a sociedade, ela é dividida em 10 andares. No primeiro andar, ali no térreo, estão os 10% mais pobres. E aí no segundo, dos 11 até os 20% mais pobres. E aí você vai subindo. Então, no segundo, terceiro andar, a média é de R$ 791. Depois do quarto ao quinto andar desse prédio, 1.311. Dos 70% a 80% já estamos falando da metade para cima. É um pessoal, já é classe média, bem posicionados na nossa pirâmide. R$ 2.494. O último andar, os últimos 10%, tem na média R$ 9.117. E a cobertura, o último patamar, o 1% mais rico da nossa sociedade, ganha na média R$ 24.973. E por que a desigualdade aumentou? Todos tiveram aumento real da renda. 3% os mais pobres e quase 10% os mais ricos. Então, aquela história, o de cima sobe e o de baixo desce. Os mais pobres tiveram aumento, mas muito menor do que os mais ricos. E aí na próxima tela, Thaís, a gente tem de onde vem a renda das famílias brasileiras. Quase metade vem do trabalho, 47,8%, é o trabalho formal, informal. 13,8% vem da aposentadoria. 9,10% de programas sociais. São os três principais componentes. O componente trabalho aumentou nos últimos anos e o componente programa social, que é um tema muito polêmico e acompanhado pelos economistas, teve uma ligeira queda. Era 9,20%, caiu para 9,10%. São os três grupos principais e que tem muita diferença no din-din. Na próxima tela a gente tem o valor que vem a cada mês na média. Quem trabalha tem um rendimento médio de 3.560 ano passado. Quem é aposentado, 2.697. Quem está em programas sociais ou recebe pensão alimentícia é de R$ 870, R$ 860. Também tem renda de aluguéis, 2.500, e outros, tipo rendimento financeiro, 2.302. Os números, Thaís, mostram que houve alguma evolução positiva no crescimento da renda, mas o problema da desigualdade, esse continua. É o grande desafio da nossa sociedade como tecido social. A gente precisa melhorar estes indicadores, porque aqui está uma das grandes razões dos nossos problemas. E, de verdade, Thaís, como cidadão, é isso que me fez ser jornalista, é tentar melhorar esta realidade e por isso que eu escolhi ser jornalista econômico. Claro, e ser jornalista econômico é conviver com essa realidade e provocar o bom debate. Exatamente. O bom debate significa dizer, assumir que o Brasil é um país pobre, significa assumir que para uma família
que teve nos últimos anos a sua renda aumentando mais do que a inflação, que foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado. Isso significa mais poder de compra. Se a sua renda sobe mais do que a inflação, você tem mais poder de compra. Então, você tem melhoras graduais. Se as famílias, mesmo ganhando pouco, têm mais poder de compra, portanto, elas podem ter mais acesso a serviços e a produtos e bens, né? Agora, nós precisamos ser uma economia em que 70% da renda venha do trabalho, né? Se temos, ainda mais com um desemprego tão baixo, como temos no Brasil, mesmo, né? E essa renda do trabalho, ela precisa vir não porque tem mais gente trabalhando, mas porque vamos ficar mais produtivos e as empresas vão ficar mais eficientes, a economia vai andar mais. Exato. Então, é um dilema que está faltando, essa discussão está faltando na agenda do país e talvez, Naka, a percepção sobre essa desigualdade, e aí o outro tema que eu quero introduzir aqui, só para te ouvir rapidamente, a Confederação Nacional do Comércio, que faz um acompanhamento sobre a situação de endividamento dos brasileiros, trouxe um número alarmante também, quase 81% das famílias brasileiras endividadas. Então, é o contrassenso dessa situação. Porque as famílias percebem que o orçamento não cabe dentro dos seus desejos. E aí não estamos julgando os desejos de ninguém, mas o fato é o que entra não cobre o que sai. E aí tomam dívida. Naka, uma das coisas que tem pesado no bolso dos brasileiros, especialmente da classe média, que acaba conseguindo comprar um carrinho e tudo mais, é o preço dos combustíveis. Nós temos no Brasil uma situação diferente, porque temos uma empresa que quase que monopoliza o mercado de combustíveis, que é a Petrobras, que não faz o ajuste dos preços dos combustíveis como é feito no resto do mundo, né? O governo brasileiro até lançou mão aí de algumas medidas para tentar baixar o preço, mas o preço básico mesmo da Petrobras continua o mesmo. Ainda assim, o Brasil está tentando escapar e você vai nos contar como é que está a nossa, como é que está a geografia da nossa busca por combustíveis. Com a guerra, Thaís, aconteceu um fenômeno muito interessante. O Brasil passou a não importar mais diesel, combustíveis do Oriente Médio. Era uma fonte importante, mas essa torneira fechou. Então vamos aos números. Aqui a gente tem a evolução. Opa, não, acho que tem um outro do petróleo, não, gente? Acho que tinha um outro ali da importação de petróleo do Oriente Médio, especialmente Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã, que compõem mais ou menos 1/3 do volume importado no começo deste ano. Isso foi de hoje? Esse na Não, semana. Na semana. E aí a gente importava mais ou menos 1/3 desses países. Veio a guerra, não dá mais para passar pelo Estreito de Hormuz. O Brasil parou de importar 0 litro, nenhuma gota de diesel do Oriente Médio, e a gente aumentou muito a importação da Rússia e dos Estados Unidos. Só que tem uma consequência. O preço subiu muito. Então, o preço médio no mês de abril foi 54% maior do que observado em fevereiro, antes da guerra. E é por isso que o preço do diesel no posto de combustível para o agricultor está mais caro. É esta mudança na composição de origem do combustível e dos preços internacionais que estão afetando o bolso de quem precisa dirigir ou precisa ligar a máquina. Claro, e o Brasil depende desse transporte. Naka, vamos fazer rapidamente aqui o pulo para o mercado. Você já traz o número da semana do petróleo, mesmo que tenha tido essa queda, ainda assim o Brent, que é a nossa referência, ainda acima de $100. $100, mas caiu muito na esperança, essa semana cresceu de fim da guerra. Tomara que a gente tenha boas notícias nas próximas horas, é por isso que o petróleo caiu tanto. Na próxima tela a gente tem o fechamento do dia. Aqui no Brasil, o dólar terminou o dia, Thaís, Ixi, esse número está errado, minha gente. É 4,89 aqui. Menor patamar do dólar em mais de 2 anos. Menor preço do dólar desde janeiro de 2024. A gente não tinha um dólar tão baixo assim. A bolsa subiu um pouquinho nessa esperança. Fica na frente para tampar o número errado. Nessa esperança aqui. Nessa esperança. A bolsa está certa? A bolsa está certa. Então tá bom. Fica na Mas frente o fato é, essa sexta-feira terminou com esse tom mais otimista de, quem sabe, americanos e iranianos cheguem a um bom termo, tomara. É o que a gente torce, e o Naka pode tudo aqui, minha gente. Um numerinho errado não vai fazer, não vai causar problema nenhum. Querido, obrigada, bom fim de semana.